8 horas, 1 minuto em Campos, de volta com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM. Ao vivo também lá em nossas redes sociais, para você acompanhar aí as imagens de hoje deste programa, que depois também ficam disponibilizadas aí para você a todo instante, assim como o podcast deste programa, que vai para os aplicativos como Spotify, Deezer, SoundCloud, tantos outros que tocam aí o podcast. E também em nosso aplicativo, você acompanha o site da Folha FM em todos os canais. Alexa, ouvir Folha FM, dá o comando aí para você acompanhar também a nossa programação. Já voltamos no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem. Só uma informação para a Clínica Vacina Plínio Bacelar, que chegou já a vacina da influenza 2025, completona essa, já com todas as cepas, com tudo, né? Tetravalente. Pode procurar aí a clínica Vacina Plínio Bacelar. Inclusive para vacinar e proteger a sua família e sua equipe de trabalho também. Voltamos com Folha no Ar, que hoje, com a Aloysio Abreu Barbosa na bancada, tenho o prazer aqui de conversar com a Érica Barreto, que é advogada, presidente do Conselho Municipal de Promoção e a Igualdade Racial de Campos, e também com o Cristiano Miller, advogado, ex-presidente da OAB Campos. Pela primeira vez na história do nosso país, temos um ex-presidente da República e pelo menos 7 integrantes das Forças Armadas sendo julgados pelo nosso STF quanto a tentativa, aí, ou pelo menos a um atentado ao Estado democrático de direito. E o primeiro julgamento aconteceu na semana passada, começou na terça, terminou na quarta, onde a primeira turma do STF aceitou a denúncia da PGR para transformar em réus os 7. Primeiro, por que 7? Porque eles são, segundo, né, o processo, eles são o núcleo crucial, chamado de núcleo crucial dessa tentativa de golpe, entre outras coisas, organização criminosa, golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, são alguns dos crimes também ofertados aí pela denúncia da PGR. E tem, assim, uma série de perguntas que nós vamos fazer, e entender, interpretar, até porque várias pessoas já comentam que esse caso está ganhando contornos idênticos ao da Lava Jato. Outro também, tem comentários que dão conta de que o placar já está definido, já se sabe o placar. Eu quero começar com o Cristiano e depois pergunto à Érica, como você vê, meu caro Cristiano, e de fato essa coisa de o Brasil ser, neste momento, pela primeira vez, um ex-presidente e alguns integrantes das Forças Armadas sendo julgados por tentativa, né, ou pelo menos planejar, né, um golpe. Isso é um avanço para a nossa justiça, que aí mostra que estamos num país democrático e que estamos combatendo e lutando pela democracia? Ou você acha que isso é um retrocesso, em que a gente não deveria ter um ex-presidente e integrantes das Forças Armadas sendo julgados? Cristiano? Não, eu acho que retrocesso no sentido do que foi praticado, né? Mas, evidentemente, termos ex-presidentes, integrantes das Forças Armadas no seu mais alto escalão sendo julgados, isso reforça a nossa democracia, né? Significa que as nossas instituições democráticas estão felizmente funcionando, mas evidentemente tem o outro lado, né? Ninguém gostaria que isso estivesse acontecendo, mas aconteceu, né? Foi bastante evidente. É claro que o processo criminal está aí apenas
começando, o que nós tivemos foi tão somente o recebimento da denúncia. Já há ali, né, pelos próprios votos, é claro que ainda tem um caminho a ser percorrido, mas sim, há um sinal claro, né, de uma tendência de resultado posterior, mas, voltando à sua pergunta, né, o fato de estarem sendo processados, sob essa ótica, é extremamente positivo, né? Ninguém deve ser tratado de maneira diferente. Pelo contrário, né, eu acho que os fatos, tendo sido praticados por um ex-presidente da República, ganham uma importância ainda maior. Evidente que ninguém gostaria de estar diante de uma situação como essa, mas os fatos foram gravíssimos, né? Não tem como você defender uma situação em que, tentando minimizar tudo aquilo que foi praticado por todas essas pessoas, né? Esses 5 crimes que estão sendo imputados a eles, aos 34, né? Todos eles respondem pelos mesmos crimes, né? O que fez a Procuradoria-Geral da República foi uma questão estratégica de promover um desmembramento em núcleos desses denunciados, mas todos eles respondem pelos mesmos crimes, né? E, enfim, é algo que, para as instituições democráticas, para a permissão de que essas pessoas estejam sendo julgadas, significa que as nossas instituições, felizmente, estão funcionando, porque, do contrário, né, se o golpe tivesse sido concluído, né, por isso que o crime é tentativa de golpe, né? O simples fato de você tentar um golpe já é o crime, porque se houvesse a conclusão, se houvesse a exigência de que o golpe se confirmasse, é claro, ninguém estaria sendo julgado, né, e demonstraria ali o fracasso das nossas instituições democráticas. Então, sob essa ótica, é muito positivo que todas essas pessoas estejam respondendo pelos gravíssimos atos que praticaram. Não foi, obviamente, não houve apenas, entre aspas, né, o 8 de janeiro de 2023. Né, toda uma sequência, todo um histórico muito bem narrado na denúncia do Procurador-Geral da República, que demonstram, né, uma sequência de atos, um planejamento durante um longo tempo e com realmente a divisão dele na denúncia desses núcleos não foi por acaso, né? Efetivamente, havia núcleos ali com propósitos específicos, né? Com missões próprias. Então, talvez isso aí, de certa maneira, facilite o julgamento, e acho que também foi essa uma questão estratégica, né? Para que houvesse esse desmembramento e permitisse um aceleramento em relação a certos núcleos, mas todos eles, como eu disse, respondem pelos mesmos crimes e todos eles com descrição bastante detalhada na denúncia apresentada pelo Ministério Público. Érica. Sem dúvidas, é um avanço realmente para o judiciário, para as instituições. A gente sabe qual é a sombra que paira sobre esses atos, né? Um período que a gente não quer retomar, não quer reviver, e algumas pessoas, como no meu caso, viver, porque não tive essa experiência, mas a gente sabe que a sociedade não quer isso, e responsabilizar, de fato, o ex-presidente por tudo isso e pela gravidade do que tudo isso representa, é uma inovação. Tanto que, até hoje, existem processos do período da ditadura em andamento para alcançar a responsabilidade das pessoas que praticaram lá. E aí, ter isso no tempo em que acontece, ter essa visão, ter essa imputação e, consequentemente, e aí, como o professor falou, está muito inicial, né? Tem um curso, tem todo um processo que precisa ser tratado, contraditório, defesa, manifestações do Ministério Público, da Procuradoria. Então, ainda é muito inicial para a gente começar a antecipar quanto de pena, ou se pena, o que pena, mas só da gente já vislumbrar um cenário de obstamento dessas ações, da sociedade conseguir visualizar que, se fizer, vai ter um processo, vai responder a um processo, vai ser submetido a um processo, já é alguma coisa, já representa muito, principalmente para as minorias, mulheres, pessoas negras, pessoas LGBTs, que no curso de processos como esse, de ações como essa,
são os primeiros a serem afetados nos seus direitos, nas suas garantias. Então, ter a segurança de ver o judiciário se posicionando e com vias de responsabilizar atos tão graves é um avanço, é uma inovação e é uma confiança que a gente consegue depositar nas instituições. Pega a carona na pergunta do Nogueira. Vi uma entrevista do historiador, professor da UFRJ de História, Carlos Fico, na BBC Brasil, e ele analisando essa questão do ineditismo, né? Ele disse literalmente, vou abrir aspas, ter generais réus é simbólico. Nenhum militar golpista da história, e foram muitos, jamais foi punido, fecha aspas. E ele coloca na matéria, a gente sabe disso, que conhece um pouco de história, já houve, sim, militares acusados e tiveram início de processo de julgamento por golpe de Estado. Só que todos eles terminaram em anistia, todos eles. Tivemos a posse do Juscelino, o próprio Juscelino anistiou, enfim. A República Brasileira é fundada no golpe de Estado, né? 1839, para derrubar o imperador. E parece, para muitos historiadores também, que aí está o problema, e também juristas. Porque você tinha no Império 4 poderes. Você tinha o poder moderador do imperador. Tinha executivo, legislativo, judiciário, como preconizado por Montesquieu, mas você tinha o poder moderador, que se sobrepunha a esse, e fazia a mediação quando esses poderes entravam em conflito, prevaleceu o dele, né? E os militares parecem supor, historicamente, e uma vez derrubando o imperador, eles assumiram esse poder moderador, né, para tutelar os civis em caso de confronto entre poderes, né? E foi assim na Revolução de 30, foi assim com Getúlio em 54, depois não conseguiram, Getúlio no peito, vai ser assim 10 anos depois, né? Foi assim também, é preciso lembrar a atuação do general Vilas Boas, quando o Supremo foi Lula já condenado, né, pela primeira instância, ainda não condenado pela segunda, pelo TRF4, entra com pedido de habeas corpus preventivo, ele é negado no TRF4, ele é negado na quinta turma da STJ, e quando vai à plenária do Supremo, o Vilas Boas, então chefe do Exército, bota um tweet, uma espécie de uma ameaça ao Supremo. E até, na época, né, o Celso de Mello responde publicamente ao general falando que não aceitaria a tutela de guarda pretoriana no Supremo. Então, é um processo histórico, né? Nesse caso aqui, são no todo 34 acusados, né? 33 mais Bolsonaro. E nessa repartição por grupo, né? Agora, junto com o Bolsonaro, estão 3 generais e um almirante. Os generais são o Augusto Heleno, o Paulo Sérgio Nogueira, ministro da Defesa. O Augusto Heleno foi ministro do Gabinete de Segurança Institucional, né? O Braga Neto, candidato a vice com ele na chapa de 2022 derrotada, ex-ministro da Casa Civil, e o almirante, né, que corresponde a general na Marinha, Almir Garnier, que teria, na reunião de Bolsonaro com o chefe das 3 forças, teria sido o único a dar, né, a tentativa de Bolsonaro, segundo o testemunho dos outros 2, né, do comandante da Aeronáutica e do Exército. Desculpe um preâmbulo, mas é uma coisa que vai ficar aí entre a parte jurídica e a parte histórica, né? O Brasil começa a escrever com esse julgamento, independente do seu resultado, um novo capítulo. Começa pela Érica. Com certeza. A partir daqui se demonstra que qualquer ato ou pré-ato de ofensa ao Estado Democrático, à Constituição, às instituições jurídicas e judiciárias vão ser punidas, né? Que não tem realmente ninguém ileso, ninguém fora dessa responsabilização. Então, sem dúvidas. E aí acho que
quando o Cláudio comentou, acho que a gente precisa realmente ficar atento a uma questão de similaridade. Embora a Lava Jato ela tenha iniciado com esse boom muito grande, depois teve seus desdobramentos, não é a mesma coisa. Não são os mesmos acontecimentos, não são os mesmos atos. Lá houve a responsabilidade, houve as consequências, e aqui a gente está falando de atos para acabar com o Estado, para acabar com os direitos, para acabar com as garantias fundamentais. A gente está falando de uma eliminação do que a gente tem hoje de sociedade construída. Então, não é a mesma coisa. Embora essa polarização política acabe chamando muito os grupos para cada um fazer a defesa do seu lado, a gente precisa entender que cada ação, cada réu, cada situação, cada contexto político tem a sua singularidade. Então, a sociedade acaba indo muito para isso e aí espera que não aconteça nada, ou vai para esse caminho de similaridade e acha que vai, como consequência, depois o Bolsonaro vai acabar sendo absolvido. Acho que a gente precisa estar atento aos detalhes do que isso representa, não só politicamente, mas principalmente para a sociedade. Cristiano? Não, é exatamente nesse sentido. Também me preocupa essa tentativa de comparação de um caso com o outro, porque realmente não tem nenhuma semelhança. É claro que cada lado desse polo acaba tentando puxar, né, a discussão para problemas outros, problemas do passado, numa tentativa de comparação, mas eu acho que cada coisa tem o seu tempo, tem as suas possíveis punições e as suas conduções pelo judiciário, né? Então, esse fato de agora, é claro que ele não apaga o que aconteceu no passado, ele não minimiza os eventuais crimes praticados no passado por outros atores, né? Mas é preciso que a gente não perca o foco do problema atual, né? E acho que aí talvez esteja o grande destaque desse processo criminal contra todas essas pessoas, né? É a contemporaneidade. Ou seja, no passado, e você bem colocou, Luiz, o Brasil tem todo um histórico, né, de tentativas de golpes, de ditaduras, de intervenções militares. Toda a história, né, do Brasil, ela passa, lamentavelmente, por esses episódios. Só que, ainda que tenha havido no passado algum tipo de tentativa de responsabilização dos envolvidos, elas sempre foram apagadas, né? Sempre foram anistiadas, nunca se chegou a nenhum tipo de conclusão, por mais graves que tenham sido os fatos ocorridos lá no passado. Mas agora, voltando ao que eu estava colocando, exatamente aí vem a importância desse processo atual, né? Ou seja, é algo contemporâneo, é algo que aconteceu recentemente, há 2, 3 anos atrás, e todos esses envolvidos sendo julgados através de um processo criminal. Então, toda essa importância, né, e sem, independente aqui de qualquer tipo de ideologia política, eu acho que o que está em jogo é algo muito mais importante, né? É a manutenção da nossa democracia, é a manutenção do nosso Estado, né, democrático, e acho que isso que a gente precisa entender e valorizar, né? Porque se a gente simplesmente ignorar e se apegar tão somente a questões políticas, ideológicas, a gente realmente vai ter um enorme retrocesso, mas, sinceramente, não acredito que haja, nesse momento, pelo menos, no que toca a esse julgamento. O futuro, é evidente que é algo bastante imprevisível, mas no que toca a esse julgamento, eu não tenho nenhuma dúvida de que ele vai, né, ser concluído e que vai haver a responsabilização desses envolvidos. O que se fala, juristas, né, vários já projetaram isso, o que se fala, como o Cristiano falou na primeira resposta dele ao Nogueira, não pelo voto em si, mas pela manifestação do voto dos ministros, é possível perceber tendências, né? O que se fala projetado por juristas, né? Esse julgamento deve ser concluído até setembro desse ano. Há a intenção manifesta nos bastidores de não deixar ele avançar para o ano que vem, para
na tentativa de não contaminar o ano eleitoral, né, do ano que vem, a eleição presidencial. Provavelmente com a condenação de Bolsonaro e de vários outros acusados, né? E Bolsonaro se fala em pena, alguns falam para penas superiores até 40 anos de reclusão. É o que se fala, né? E talvez o que vai se tentar é a unanimidade, por isso a primeira turma, né? Não no plenário, e talvez aí uma contraditória na dosimetria do Fux, né? Como já manifestou em relação à mulher que pichou, né, a estátua com um batom. Agora, eu queria tomar... A gente sabe que o Supremo não vai voltar atrás, né? E não tem, assim... Ainda que um Tribunal Penal Internacional, uma instituição da ONU, possa fazer alguma restrição, você não vai ter poder de mudar uma decisão do Supremo. Como diria o Rui Barbosa, ao Supremo a prerrogativa de errar por último, né? Isso não mudou muito de 1912 para cá, quando ele disse essa frase. Continua a mesma coisa. Agora, o papel de Moraes nesse julgamento. Logicamente que não se compara, não pode se comparar o que ocorreu com a Lava Jato. São figuras diferentes, acusações de crimes diferentes, contextos diferentes. No entanto, talvez possa-se ter algumas analogias na questão do foro, que foi o que fez a condenação de Moro cair em relação a Lula, e na questão da imparcialidade, né? Da suspeição. Para alguns, impedimento. Né? Depende. Impedimento, critério objetivo, suspeição, critério subjetivo. Mas eu vou dar aqui a opinião de alguns juristas sobre o papel de Moraes como juiz de instrução, né, como agora relator do caso, julgador de Bolsonaro. Aqui o Walter Maiorovic, que é desembargador aposentado do TJ de São Paulo, colunista do UOL, da CBN, Prêmio Jabuti, em Ciências Sociais, colocou aqui, abre aspas, a prova de que queriam matar Lula, Alckmin e Moraes. Ora, não dá para querer que ele seja imparcial, ele está envolvido nisso. Dá para ele travar as emoções. Não. Um segundo ponto que me parece fundamental e é um problemaço, diz respeito à velha regra do princípio constitucional do sistema acusatório. Não existe juiz de instrução. E Moraes foi um. Também vou ler aqui, na entrevista da BBC, que manifestou Auri Lopes Júnior, que é doutor em Direito Processual Penal e professor da PUC, do Rio Grande do Sul. Ele disse aqui, abre aspas, o ministro Alexandre deveria se dar por suspeito e não deveria participar desse julgamento. Não só porque já instruiu esse caso, então ele está contaminado, juridicamente falando, mas também porque existe uma suspeição dele, dada toda aquela circunstância de ameaça em relação à vida dele. É inequívoco que ele foi afetado pelo fato, ele era alvo do golpe. Então seria muito interessante salutar para a própria jurisdição que ele se afastasse. E vou também repetir aqui a opinião de dois colegas de vocês aqui da comarca, né? Abre aspas. É humanamente impossível separar a questão jurídica da pessoal quando se é alvo. Se é alvo, é suspeito. Entendo que o ministro Alexandre Moraes está suspeito para conduzir o julgamento, né? Falamos de uma coisa como a abolição do Estado de Direito, de golpe de Estado. É uma questão muito maior e deveria ter uma isenção muito maior, disse Priscila Marinho nesse programa, na terça-feira passada. E, por fim, abre aspas, é muito bom que possamos comparar o que está acontecendo hoje no STF com o que aconteceu com o presidente Lula. Porque não dá para a gente ser crítico de um lado só. Quando um indivíduo vê um planejamento para tirar sua vida, é evidente que ele fica tendencioso. Acho, sim, que há claras demonstrações que o ministro Alexandre de Moraes é parcial, assim como era o juiz Sérgio Moro. E o maior indicativo disso, ele insistir para ser relator do caso e participar do julgamento, disse também nesse programa, na terça-feira passada, o Felipe Drummond. Qual a opinião de vocês? Começo agora, perdão, agora a ordem é... Érica. Com você, Érica. Olha, a minha opinião é bem delicada, assim, porque embora eu tenha um posicionamento político contrário, como jurista, eu
faço coro aos colegas que entendem pela suspeição. Por quê? A gente está aqui na defesa do Estado Democrático de Direito, da democracia, da cidadania, das garantias fundamentais. Então, a gente precisa se colocar nesse lugar, a gente, no sentido, o ministro, de se colocar nesse lugar de se isso é bom para a democracia, que ele esteja à frente desse processo, não só por uma questão pessoal, mas principalmente para a resposta à sociedade. Eu visualizo que também há suspeição pelo fato dele ter sido vítima em um outro processo em que o nome dele fez parte. Então, entendo que juridicamente ele não deveria participar desse julgamento, mas ao STF sempre cabe errar, né? Então, a gente vai saber as consequências, se isso foi um erro ou um acerto ao longo. Na defesa do que a gente está aqui buscando a responsabilidade do ex-presidente, entendo que também deveria se declarar suspeito ou impedido, dependendo da compreensão. Cristiano? Eu tenho a clara convicção de que ele é impedido, né? Na minha opinião. Ele é citado, né, nominalmente na denúncia. É impossível, mais do que a pessoa conseguir se mostrar imparcial diante de um evento como esse, né, o que já é por si só impossível nesse caso, ele foi mencionado expressamente algumas vezes ao curso da denúncia. Ele está diretamente interessado pessoalmente interessado nesse processo criminal. A meu ver, ele é impedido. Mesmo que os crimes não tenham sido diretamente praticados como ele pode ser perfeitamente equiparado a uma vítima, e ele se encaixa lá no conceito estabelecido pela legislação para que se considere impedido. Então, assim, sinceramente, não tenho nenhuma dúvida e espero que esse equívoco, claro, a meu ver, não comprometa o julgamento, como acabou acontecendo no passado, né, que pese não queira aqui fazer qualquer tipo de comparação, mas nesse particular ela é inevitável, né, porque a parcialidade do Moro no passado, que também me parecia bastante evidente, acabou comprometendo todo aquele processo criminal. As situações aqui são um pouco diferentes, porque o processo já está tramitando no Supremo, já teve início no Supremo, mas eu não tenho nenhuma dúvida, né, de que o ministro Alexandre de Moraes ele é, a meu ver, impedido e não deveria participar desse julgamento. Concordo com o Luiz, não há aí o que se diferenciar, né, de juiz de instrução e eventualmente depois, no caso do julgamento. Ele está impedido e não deveria participar de absolutamente ato nenhum, muito menos ser relator de um processo como esse, em que ele está interessado, diretamente interessado, e por conta disso ele é impedido. Em relação, só para a gente terminar a questão, terminar não, mas enfim, terminar de pontuar a questão técnica do julgamento, se discute também, muitos juristas levantam, a questão da primeira turma, né? Porque não é só na primeira turma e não no plenário. A gente sabe que tem decisões do Supremo recentes, a questão em vigor, que para agilizar os julgamentos, né, se dividiu entre as turmas, né, não mais no plenário. Mas um caso dessa envergadura, com esse presidente, na verdade tem outros militares acusados, mas assim, generais são 6 e um almirante. Estou falando da alta cúpula das Forças Armadas, mesmo que algum deles esteja na reserva, né? Dado essa gravidade, que não é o comum, não é trivial, estamos falando aqui de um ineditismo, né? Que isso fosse julgado no plenário. Essa é uma questão. Vários juristas defendem isso. E há também quem lembre, não dá para comparar, mas ao mesmo tempo é preciso lembrar, né? Lula foi julgado no primeiro grau. Lula foi julgado na primeira instância. Porque agora, atos cometidos supostamente quando era presidente, na condição de ex-presidente. E parece a mesma coisa de Bolsonaro agora. Porque foi julgado na primeira instância com Lula, ele vai para a terceira agora. Então, são 2 pontos que eu queria que você falasse. Começa com você, Cristiano. Eu acredito que a gente não possa repetir os erros do passado, né? Se eventualmente o Lula foi julgado em primeira instância
e não significa que agora, né, vai se cometer o mesmo equívoco e fazer com que todas essas pessoas sejam julgadas em primeira instância, quando, na verdade, a competência para julgamento aí é do Supremo Tribunal Federal. Em virtude dos crimes praticados, né, a competência é, a meu ver, inegavelmente do Supremo Tribunal Federal. Em relação ao julgamento ser na turma e não no plenário, aí é uma questão regimental, né? O regimento interno do Supremo, que inclusive passa agora por uma reforma, né? Vai haver uma reforma em breve, já tem comissão constituída com esse objetivo, mas ele foi modificado, né, em 2023, exatamente no intuito de se proporcionar uma maior celeridade nesses julgamentos e não travar toda a pauta do Supremo, como aconteceu no passado recente, né? No passado bastante recente, no caso específico da Lava Jato. Quando as questões chegaram lá, nada mais se julgava, né? O plenário do Supremo ficava exclusivamente posto para julgamento dessas questões naquela ocasião da Lava Jato, e agora não, né? Em virtude dessa mudança regimental, do regimento interno do Supremo, que precisa ser valorizado, evidentemente, ele existe com esse objetivo, né, de regulamentar os julgamentos ocorridos naquele tribunal, se estabeleceu, né, que o julgamento devesse acontecer, não esse, obviamente, né, não foi uma mudança casuística, até porque naquele momento não havia ainda nenhum tipo de cenário que indicasse sequer que haveria essa ação, pelo menos dessa magnitude, né? Então, lá em 2023, foi modificado o regimento interno e se estabeleceu que os julgamentos, né, deveriam acontecer, das ações penais, deveriam acontecer nas turmas, né? E assim está acontecendo nesse caso específico aí, e não no plenário, apesar da reconhecida importância, né? Apesar da reconhecida importância, mas me parece que essa análise mais subjetiva de importância, que nesse caso é inegável, né, ela fica um pouco perigosa no futuro, né? O que é importante? O que é relevante, né? Tudo que chega no Supremo, na realidade, já é importante, né, por si só, né? Os filtros existentes, os estabelecimentos de competência do Supremo, eles já indicam o Supremo Tribunal Federal hoje em dia como sendo um tribunal de questões relevantíssimas, de questões importantes. Então, a gente não tem como fazer deixar nesse nível de subjetividade, penso eu, né? E aí a gente deve ter realmente regras um pouco mais rígidas, no caso específico, o estabelecimento de competência, que é das turmas, e no caso da primeira turma do STF, perdão, para julgamento dessas ações penais, dessa ação em particular. Érica? É muito interessante observar o quanto esses detalhes de procedimento e de competência, né, trazem para a gente a dimensão da importância que o judiciário está dando, de fato, para essa situação, né? A gente já falou aqui que muitos crimes contra o Estado Democrático ficaram sem responsabilização até hoje, estão sem responsabilização até hoje. E o STF vem revendo a sua política interna, não para esse caso, mas calhou de ocorrer esse caso. E que bom que eles estavam preparados para esse julgamento, mas é um tratamento vertical, né? Se o STF está revendo a sua forma de atuar para responsabilizar com rigor, para responsabilizar de forma assertiva, consequentemente, o judiciário para baixo também vai se rever, também vai revisar suas políticas internas, seus procedimentos, as suas observações de competência, para que a gente não tenha processos que, depois de tempo tramitando, depois de sentença, venha uma nulidade, ou até uma absolvição por um procedimento equivocado ou contraditório, e isso chama a atenção. Acho que a gente precisa, para além de criticar a polaridade política, que é o que muitas vezes acontece, e aí a gente acaba não observando os detalhes procedimentais e de competência, a gente precisa estar atento a como funciona o direito, como funciona o judiciário e de que forma os ministros, os desembargadores e os juízes podem atuar para melhorar o cenário do judiciário brasileiro, que muitas das vezes sentencia de forma equivocada, injusta, e não atende ao que, de fato, a sociedade espera, ao que a sociedade precisa. Então, chama muita atenção e acho que é mais importante a gente atentar a isso, para além de discutir lado A ou lado B
de posicionamento político. Bom, estamos na fase de instrução do processo. Para a gente entender, acho que para o ouvinte também entender, seria importante vocês comentarem sobre essa fase. E aí, a defesa de Bolsonaro, que tem um advogado, não me fale agora o nome dele, que está viralizando muito na internet, um documento que ele assinou contra o próprio Bolsonaro. Ele mesmo fala que já fez muita crítica a Bolsonaro, mas um documento que ele assinou contra a tentativa de golpe, que o próprio Cristiano falou, o fato não é 8 de janeiro. 8 de janeiro foi o desfecho de tudo aquilo que foi provocado, desde o cercadinho até os grupos de WhatsApp, essa coisa toda. Nessa fase de instrução, os advogados podem, inclusive, até questionar não só a PGR, que é o que eles devem fazer, mas também questionar a própria primeira turma, a forma como foi feito o relatório, o relator, pedir mais provas, enfim. Agora eu começo pelo Cristiano, né? Não, pela Érica, né? Desculpa, pela Érica. Érica, não vou te colocar como advogado do diabo, não. Mas, assim, para a gente entender tecnicamente como é que funciona essa fase agora em que a defesa vai buscar elementos para combater tudo aquilo que foi aprovado. Qual é esse caminho que você entende no seu conhecimento jurídico que a defesa pode percorrer, por exemplo, para tentar encerrar o caso, que é o que está se propondo até o momento? A instrução ela é a fase de construção do processo, né? É o momento de apresentar provas, de apresentar a primeira defesa, como a denúncia já foi recebida, né? É o momento de apresentar a resposta a essa acusação e aí dizer ali quais elementos eles já identificam como possíveis de nulidade. Com certeza essa suspeição ou impedimento vai ser arguído, elementos de prova que eles conseguem demonstrar que o que está descrito na denúncia não ocorreu bem dessa forma, para ir para uma audiência de instrução já com algumas coisas estabelecidas. Acredito que o posicionamento das redes sociais vai contribuir muito, tanto para a defesa, e já tem contribuído, de certa forma, para a acusação, mas vai contribuir muito para a defesa, e aí isso pode ser um pouco equivocado também em relação à defesa, levar esses argumentos, esses posicionamentos para um processo, mas é uma consequência possível. E aí construir essa primeira linha de defesa ali já arguindo o que entende que mais para frente pode ser positivo. Então, é uma fase muito inicial, e pode ser que eles atuem até de forma contrária, nem arguam nada inicialmente, também é uma coisa que a gente faz no direito penal para não antecipar, no processo penal, para não antecipar muito a acusação, qual vai ser o posicionamento da defesa numa alegações finais, numa apelação. Pode ser que eles também escolham recolher as informações para ver o desdobramento disso, né, das manifestações. Mas acredito que o comportamento da rede social vai acabar influenciando muito o posicionamento da defesa, sim. Cristiano? Agora, diante do recebimento da denúncia, né, é claro que nos outros núcleos essa fase ainda não chegou, né, a denúncia ainda vai ser apreciada no decorrer aí dos meses de abril e maio, mas especificamente, que é o que nos interessa aqui desse primeiro núcleo, desse núcleo que a PGR chamou de núcleo crucial, envolvendo o ex-presidente Bolsonaro, o que se teve tão somente foi o recebimento da denúncia, agora entra-se nessa fase instrutória, ou seja, a apresentação de defesa e produção de provas e essas alegações. O que complica esse caso, a meu ver, para os réus, né, não apenas por conta do posicionamento já manifestado, de certa forma, ainda que superficialmente, pelos ministros nos seus votos de recebimento de denúncia, e mais do que isso, nas manifestações verbais ali no dia do julgamento, né, o que complica, talvez, para essa defesa
é exatamente o fato de estar sendo julgado na turma do Supremo, né? E o Supremo ter o entendimento, porque no processo penal existe um recurso diante de julgamentos perante órgãos colegiados, como é o caso dessa primeira turma do Supremo, existe um recurso chamado embargos infringentes, né? Esse recurso de embargos infringentes é um recurso que é interposto diante de eventual divergência dentro daquela turma de julgamento, dentro daquele colegiado. E o Supremo tem um entendimento, e aí é um entendimento do Supremo, não é algo posto na legislação, de que essa divergência que justificaria a utilização do recurso de embargos infringentes, permitindo com que o caso chegasse ao plenário a partir de um recurso, é uma divergência que tem que ser manifestada por pelo menos 2 membros daquele colegiado. Ou seja, trabalhando com o cenário de que nós temos, na primeira turma do Supremo, 5 ministros, né? Nós teríamos que ter 2 ministros votando em qualquer que seja o tema, né? Seja no tocante à condenação em si, seja quanto à dosimetria da pena, para que essa divergência justificasse a admissibilidade desse recurso de embargos infringentes. Isso me parece um problema, né? Especificamente nesse caso aí, primeiro que, assim, claro que não me cabe aqui concordar ou discordar, mas me parece inapropriado esse entendimento, porque a legislação assim não estabelece, né, essa exigência de um quórum de divergência para justificar esse recurso. Mas, deixando de lado essa questão e analisando especificamente o caso concreto, me parece bastante difícil, qualquer que seja o tema, né, isso pelo que vem sendo sinalizado da manifestação dos ministros. E parece muito difícil que 2 ministros desses 5 se posicionem em sentido diverso, né? Que haja uma divergência quanto ao entendimento, seja no tocante à condenação dos acusados, dos réus, né, no caso agora, seja quanto às penas que eventualmente venham a ser aplicadas contra eles. E aí, não havendo uma divergência em número de 2, né, ficaria evitado, né, impedida a utilização desse recurso de embargos infringentes, o que para a defesa também seria uma derrota, né? Há um indicativo, pelo menos quanto à dosimetria da pena, que o ministro Fux vá se posicionar de maneira um pouco mais branda do que os demais, né? Até contradizendo o seu próprio histórico no Supremo, né? O ministro Fux, que pode parecer, né, um ministro altamente garantista, preocupado com essa garantia ao direito de defesa, ao contraditório e tudo mais, o histórico dele no Supremo é exatamente o oposto, né? Ele é um dos ministros, se não o ministro, que menos concede habeas corpus, que aplica penas mais severas, mas, enfim, nesse caso específico, ele tem sinalizado com um comportamento um pouco mais brando, mas esse comportamento dele, a persistir esse entendimento do Supremo, vai ser insuficiente, né? Porque ele votando sozinho, ainda que divergente, não vai dar motivo para esse recurso de embargos infringentes. Essa é uma questão mais técnica, acho que a gente já detalhou bem aqui sobre vários aspectos. Ontem, quem pôde ver no começo da noite brasileira, na Ponte de Londres, na torre da Ponte de Londres, foi projetado ontem um trocadilho, né, entre inglês e português, jail Bolsonaro, né? Jail próprio em inglês é cadeia, né, prisão, enfim. Ontem também foi um dia que começou com a notícia da Marine Le Pen, né, julgada, e parece, eu não conheço bem o sistema jurídico francês, não sei se vocês, mas me parece que cabe recurso, né? Cabe recurso, mas ela foi julgada numa espécie de desvio de dinheiro, né, para assessores, enquanto deputada ao Parlamento Europeu. Pelo que eu pude entender, é uma rachadinha francesa, né? Seria uma coisa parecida, né? Não estou dizendo que ela é culpada, que ela é inocente, estou dizendo qual foi o juízo a qual ela foi condenada ontem, né? Ela foi condenada e estaria inelegível. Nós temos, nesse momento, Trump sendo questionado e questionando juízes federais, né, de vários estados.
Inclusive, isso virou praxe dessas prisões em universidades de estudantes estrangeiros, mesmo com green card, que se opõem a temas como guerra contra o Hamas, algo parecido. Você captura, a gente do governo captura um Estado cuja corte federal é progressista e transporta o cara para um Estado cuja corte federal seja conservadora, para que essa prisão não seja revogada. Já está virando procedimento dessas prisões. Enfim, e ele questionando essas decisões judiciais de juízes de primeira instância federais na Suprema Corte, né? Impedindo ele de levantar leis aí de 100, 150 anos, leis de tempo de guerra, para poder deportar, né, esses imigrantes. Ou seja, a chamada extrema-direita, ela está sendo julgada no Brasil, ela foi julgada ontem na França, foi projetado na Inglaterra a questão brasileira na Ponte de Londres, que é um marco, né, da Inglaterra, e esses confrontos, assim, da parte de Trump, abertos, né, com o judiciário. Como é que vocês enxergam isso? Começo agora por você, Cristiano. Você diz especificamente nesse caso aqui do Bolsonaro ou do Brasil? Não, é porque me parece ser uma coisa, aí voltando àquela coisa, o racismo de Campos ou mundial. Não parece ser uma coisa brasileira. Não é. É claro que a questão da extrema-direita ela está mundial, né? A força que a extrema-direita vem ganhando na atualidade ela é mundial. Mas você permite um confronto com o judiciário, nesses confrontos com o judiciário. Acaba acontecendo, isso é algo inevitável, né? Porque o judiciário, mesmo que haja um equilíbrio dos poderes, independente do tipo de regimento que se esteja, mas esse equilíbrio acaba, mesmo que haja equilíbrio, o judiciário acaba tendo a última palavra, né? Então, você enfraquecer o judiciário é uma estratégia importante nesses regimes de ditadura, né? Então, não faz sentido para o Trump ele tentar todas as suas medidas autoritárias e ter o judiciário segurando, impedindo esse autoritarismo. Então, o primeiro passo que ele quer dar, obviamente, é enfraquecer. Lá é diferente, né? Ele pode destituir o juiz, né? Fazer impeachment de magistrados, mesmo em instâncias inferiores, ainda que aqui a gente também possa, mas a nossa aqui há uma limitação das instâncias superiores. Então, o caminho desses regimes, ainda que completamente equivocados, evidentemente, mas passa por um enfraquecimento do judiciário, de colocar cortes superiores com posicionamentos que se alinham com as suas ideologias. Então, isso é uma estratégia para que você ganhe força, né, e se proteja diante das suas decisões autoritárias e antidemocráticas. Então, isso não é diferente. Aqui no Brasil também não é diferente, né? E acredito que esse caso em particular, aí já voltando para a nossa situação específica aqui, não é impossível que isso aconteça no futuro, infelizmente, né? O que a gente tem agora é a possibilidade e a necessidade de que essa ação seja julgada, e tudo indica, com a condenação dos envolvidos. Mas o que vai acontecer no futuro, infelizmente, é imprevisível, né? A gente não sabe. Vai sempre ficar à mercê daquele político que estiver à frente, à frente do governo, lá na frente. Para termos aí uma anistia no futuro, infelizmente, não é difícil, né? Não é difícil acontecer. A gente não pode, evidentemente, diante dessa possibilidade, né, deixar de agir, né? Deixar de julgar, deixar de condenar, se for o caso. Mas tudo depende do que vai acontecer lá na frente. Porque exatamente diante dessa análise política, né, daquele que estiver à frente, ele tem instrumentos que, lamentavelmente, podem enfraquecer tudo que foi praticado no julgamento. Antes de passar a palavra para você, Érica, e a minha última intervenção, são 8h51, assim, exemplificando em termos aqui mais regionais, nós temos eleição também ano que vem para governador, senador, são 2 vagas, né? Deputado federal e estadual. A única pesquisa que a gente teve para governador, feita agora no início de março,
pelo PAES, que é um dos grandes institutos do país. Deu na liderança para governador o prefeito carioca Eduardo Paes, com 27, e com 20, Flávio Bolsonaro, senador. No entanto, no grupo de Bolsonaro, isso está descartado. Mesmo com um filho tão bem, né, pouco distante do primeiro colocado, porque a pauta do grupo Bolsonaro, ele fala da extrema-direita brasileira, é reforçar a bancada no Senado, porque é o único lugar onde você constitucionalmente pode enfrentar o Supremo. Aí não é golpe, é constitucional. O Senado pode impeachment ministro Supremo. É o único lugar onde isso pode ser feito. O presidente não pode, deputado não pode, governador não pode, o Senado pode. Quer dizer, é um novo capítulo desse confronto entre executivo e judiciário, aí no caso via legislativo, é um novo capítulo desse enfrentamento aqui no Brasil. Desculpa, mas só para dar esse exemplo regional. Eu acho uma questão, sim, estratégica, né? Porque de nada adianta, apesar de o Estado do Rio, evidentemente, ser um Estado importantíssimo, inclusive com perspectivas futuras, né, de eleição para a presidência da República, mas diante do caso específico e para as possibilidades que eles vislumbram, é muito mais razoável que se fortaleça o legislativo a nível nacional, né, com o projeto a nível nacional, porque, de fato, o Senado pode, né, adotar medidas que façam com que eles alcancem os objetivos que não vão, provavelmente, alcançar no judiciário. Então, realmente, seria vamos dizer, um desperdício, né, de força você concentrar essa sua estratégia no Estado do Rio ou qualquer outro estado que seja. Então, me parece que, realmente, a estratégia aí vai ser fortalecer no Senado, com a extrema-direita, para que lá no Senado eles consigam segurar eventuais decisões do Supremo, ainda que por vias indiretas. Né? Érica? Essa tendência de enfraquecimento do judiciário é muito preocupante, né? Principalmente para grupos minorizados socialmente, porque são os primeiros que estão na linha de perda de direitos. E aí é muito bem construída essa estratégia de fortalecer o legislativo, que vai votar legislações contrárias às garantias que já estão na Constituição, e aí esses grupos eles vão se socorrer no judiciário. Então, se o judiciário não está funcionando ou não tem o seu poder de decisão pleno, esses grupos vão permanecer desassistidos. Então, para além de uma estratégia política de talvez assegurar que no futuro eles consigam se favorecer, se fortalecer ainda mais, é um objetivo de se posicionar contrário ao que a gente já conseguiu avançar até agora, de legislações que vieram a partir de decisões judiciais, de mudanças estruturais que vieram a partir de decisões judiciais. Então, a estratégia ela é muito mais profunda do que a gente imagina, né? A gente está olhando aqui por um viés, que é o caráter político, mas esse caráter político tem a intenção de mudar a estrutura social de avanço, assim como lá nos Estados Unidos, o Trump, nos primeiros decretos. A primeira coisa que ele fez foi tirar as políticas de ações afirmativas. A gente ainda não teve esse momento aqui, pelo próprio comportamento do povo, né, de defesa, mas se essa estratégia de desmobilizar o judiciário se concretiza e esse reforço do legislativo acontece, nada impede, de fato, que a gente comece a perder alguns avanços que foram conseguidos com muita luta de movimentos, com muita luta de pessoas, com muito sangue, com muito suor, mas com auxílio do judiciário também, que no momento em que foi acionado, fez a interpretação, fez a imposição e auxiliou para que a gente conseguisse algumas legislações, alguns direitos que ainda estão em processo de estabelecimento. E, então, essa tendência, ela chama muita atenção e traz um alerta muito grande para a sociedade. A gente precisa estar atento a esse comportamento. Pois bem, são 8h56.
né? Vamos partir para o encerramento do programa. Tem um outro fato aqui, mas não dá mais tempo, apesar de vocês estarem tão sucintos, não estão concorrendo aí à medalha RH no dia de hoje, vocês estão bem tranquilos. Aquela medalha RH depois a gente explica, né? Para quem fala muito, enfim, aqueles entrevistados, né, Luiz, que você dá bom dia, se bobear, dá um tchau só, e olha lá. Mas então, assim, não, o outro fato que eu estou me lembrando aqui talvez, eu nem sei se isso pode ser usado ou não, a tentativa da aprovação lá no Congresso, tá, no Senado. O Senado parece que Davi Alcolumbre deu uma entrevista falando que isso não é pauta na rua. E como da anistia, né? Só para vocês fecharem e comentar sobre isso. Porque, assim, a Luísa lembra muito bem aqui, assim, para caçar um presidente, para impeachment um presidente. A coisa parte lá da rua para depois chegar no Congresso. E ele está correto, corretíssimo. E o Davi Alcolumbre confirma aí essa tese de Aloysio, vamos dizer assim, quando ele fala, gente, ele deu entrevista agora, falou, isso não é pauta na rua, então não vai ser pauta aqui no Senado. Só para fechar, e trago no seu fechamento, então, meu caro Cristiano, e depois logo a Érica. Comentar a pergunta sua? Pode, eu encurtei para não atrapalhar o tempo aqui, mas manda bala. No caso seria na Câmara, né? Na Câmara. Câmara baixa, Câmara alta, presidente veto ou não, e aí depois Supremo analisa se constitucional ou não. Então, na Câmara, não é pauta de Hugo Mota, a ele cabe a pauta. Bolsonaro falou que vai ter uma reunião pessoal com o Hugo Mota essa semana. Bolsonaro, falou que vai ter uma reunião com o Hugo Mota. Ele tem que pautar. Mas mesmo que seja aprovado na Câmara e no Senado, e não estamos garantindo mais disso, que seria, né? Primeiro que seja pautado, depois que seja aprovado, o Lula pode vetar. Volta para o Legislativo e depois ainda vai ter essa constitucionalidade julgada pelo Supremo. E então é um trâmite difícil, né? Só para pontuar tecnicamente como é que isso seria. Desculpa. Cristiano? Não, obrigado. Perfeito, Cristiano. Não, exatamente isso que eu ia dizer. Assim, há um longo caminho, me parece que no momento não vai haver ambiente para isso, né? Embora haja total interesse, mas até por conta do julgamento do Supremo, qualquer medida nesse sentido agora, me parece que seria extremamente prejudicial para as próprias pretensões da extrema-direita, né? Porque aí a probabilidade de que isso viesse a ser derrubado pelo Supremo no futuro seria muito maior, né, do que, eventualmente, numa posição mais adiante. Mas me parece que nesse caso aí eu vejo quase como inevitável essa tentativa, né? Porque já que o julgamento no Supremo, a tendência é que haja uma derrota desses réus, a alternativa seria essa tentativa aí de uma anistia, seja agora, seja no futuro. Por isso que eu disse há pouco, né? Acaba que a gente fica um pouco à mercê desses posicionamentos políticos, mesmo diante de um julgamento dessa magnitude, né? Érica, por favor. E é interessante como esses posicionamentos políticos eles estão muito tendenciados. Eu acho que hoje a gente relaciona a internet, as redes sociais, como eles estão muito tendenciados, né? Se isso passar a ser um questionamento muito volumoso nas redes sociais, vai chamar a atenção deles, vai passar a ser um interesse político. Mas como eles ainda não conseguiram esse apoio das ruas ou da internet, ele acaba por não se manifestar favorável. É muito interessante, acho que é um momento que a gente precisa observar muito o que a rede social tem produzido, tanto no sentido de favorecer ou de prejudicar, porque, basicamente, a política e o judiciário estão andando de mãos dadas com as opiniões das redes sociais, as opiniões populares. E isso pode ser bom, por um lado, pode trazer efeitos positivos para alcance de alguns direitos, algumas decisões, mas, por outro lado, quando a gente tiver uma necessidade maior de análise de algumas questões, o desconhecimento que a internet permite para que as pessoas opinem sem saber detalhadamente o que aquilo representa, pode ser um prejudicial. Mas entendo que é um ponto interessante para a gente continuar discutindo essa ferramenta. Perfeito.
Érica, continuo com você, mas infelizmente só para agradecer por hoje, porque o tempo acabou. Muito obrigado por estar aqui com a gente, foi muito bom poder contar com sua presença aqui. Eu vou ler uma mensagem que eu recebi aqui e é para vocês. Recebi no privado aqui, não sei se você recebeu aí, Aloysio. Do Edmundo Siqueira. Ele diz aqui, ó, bom dia. É muito bom ouvir juristas e operadores do direito de nossa comarca com os posicionamentos claros, técnicos e desapaixonados sobre um tema tão importante. Todos ouvidos até aqui pelo Folha no Ar. Sobre esse assunto, deram visões plurais e contribuições excelentes. Parabéns a todos. Disse aí o Edmundo Siqueira, que eu transmito aí a você, Érica. E a você também, Cristiano. Agradeço muito, agradeço o convite. Carlos, agradeço o convite do Aloysio. Agradeço dividir esse momento com o professor Cristiano, que quando cheguei na cidade, tive contato com a OAB pela primeira vez, estava na gestão dele ainda, foi muito acolhedor e foi muito importante o evento que a gente fez lá. Então, agradeço muito de ter compartilhado esse momento com uma pessoa tão generosa, tão inteligente, aprendi muito. E agradeço as pessoas que assistiram. Me disponibilizo enquanto Conselho de Promoção da Igualdade Racial, enquanto advogada, enquanto técnica na discussão racial. E disponibilizo também a Subsecretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos e a Comissão da Jovem Advocacia, que está disposta a receber os jovens advogados para auxiliar nesse início de jornada. Bate lá na porta da OAB que a gente está lá para receber vocês. Perfeito. Cristiano, mais uma vez, muito obrigado também, muito importante, né? Como disse o Edmundo, posicionamentos desapaixonados são bem importantes, principalmente nesses momentos que estamos passando de polarização, e acredito que a gente não vai sair nunca mais dessa polarização. Talvez, né? Quem sabe diminuir, sei lá, mas nem mesmo fora do prazo de eleição a gente tem mais essa coisa, né? Então, é muito bom poder contar com vocês. Obrigado, Cristiano. Cláudio, eu que agradeço ao Aloysio, foi um prazer mais uma vez, e um prazer também dividir, né, aqui a bancada, ainda que virtual, com a Érica, né? Ela bem lembrou no nosso momento em que a gente se conheceu, quando ela chegou a Campos, eu ainda estava à frente da OAB Campos, e realmente é um prazer estar aqui agora debatendo esses assuntos com todos vocês, em particular com ela, né? Que ela colocou apenas ao final aí, mas eu acho que é importante destacar, ela está atualmente à frente da comissão da OAB Jovem em Campos, e é uma comissão extremamente relevante para a jovem advocacia em particular, e pode ter muito também a contribuir com relação a esses assuntos. Mais uma vez, obrigado a todos pela oportunidade e pelo convite. Tá certo. Gente, e o caminhão, que na verdade é uma carreta, né? É uma carreta gigante que está ali no calçadão de Campos, tentando acessar o Boulevard, de fora, naturalmente. A princípio eu até pensei que era alguma entrega, alguma coisa, mas não é não. O cara perdeu o caminho, se perdeu, não conhecia, e vamos que vamos. Pelo jeito ele passou primeiro pelo esse calçadão da 7 ali, né? Onde era aqueles pontos de táxi e tal, e depois foi avançando. Tá lá em frente à Caixa Econômica Federal, perto ali do Pelourinho, para quem não viu as imagens ainda. Em várias cidades, em vários pontos do Brasil, vários pontos fora do Brasil, tem aquele sistema que ele é levadiço, né? Com uma espécie de um pino grande, que ele sobe e desce de acordo com a necessidade daquela região ali onde ele está instalado, né? O carro passa, eu acho que a gente já podia ter isso na cidade. Aloysio, obrigado por hoje, meu caro amigo Aloysio Abreu Barbosa. Você volta na sexta-feira, a gente continua com o Folha no Ar. Amanhã nós vamos falar com o Diego Solo, que é sobre essa questão de prevenção de segurança do trabalho. Te agradecer por hoje e até sexta, mas amanhã tem Jornal Folha da Manhã impresso aí nas bancas bem cedo e nas casas dos assinantes também. Aloysio. Agradecer a Érica, ao Cristiano, ao ouvinte, telespectador, agradecer Beto na técnica, o Nogueira.
Amanhã também parte dessa entrevista vai estar também no impresso, né? Os temas que a gente abordou aqui, tanto do ataque racista contra a juíza, quanto do julgamento do Bolsonaro, que vai ser pauta vai ser pauta da imprensa brasileira, né? Até essa conclusão. Eu achei muito interessante que a gente terminou o último programa, você fez uma analogia muito boa, Nogueira, que, assim, talvez tenha faltado ao Moraes o altruísmo, digamos assim, da Helenice, que assim que tomou conhecimento dos ataques a ela proferidos, ela passou a ação para quarta vara, para o Cajueiro. Eu estou suspeita, né? Talvez tenha faltado ao Moraes, tenha faltado ao Moro, né? Então, além de tudo, é um belo exemplo que a Helenice deu, aí que devia, infelizmente não, mas inspirar para cima, né? As instâncias superiores. E achei muito interessante, porque a gente vive um tempo muito complicado, onde a biruta moral entre garantismo e punitivismo varia de acordo com a simpatia política, né? Biruta de aeroporto. Né? E achei muito interessante aqui, o Cristiano é um dos juristas com os quais eu converso com alguma regularidade, quando eu tenho dúvidas e tal, como leigo, né? Eu já tinha visto alguns pontos aqui, particularmente com o Cristiano, então eu já pensei mais ou menos a posição dele. A Érica não. E achei muito interessante a abertura de uma resposta dela, se não me engano, a segunda resposta, a primeira pergunta que eu fiz nesse bloco, o último agora, em que ela coloca: eu tenho opinião política contrária, quer dizer, a extrema-direita e tal, né, militante de direitos, da população negra, da população das mulheres, né? Mas eu sou obrigado a dizer que ele deveria ser, pelo ponto de vista jurídico, se pedir, se julgar suspeito de atuar no caso de Bolsonaro. Acho que a atitude da Érica e a da Helenice deveriam ser bússola para a gente. É isso. Infelizmente, às vezes não é, mas enfim, que ambas aí inspirem as pessoas a julgar as coisas mais com a razão, menos com a emoção, menos com a paixão. Perfeito. Perfeito. Deixou. Foi o que a gente estava falando aqui, claramente aí, desapaixonados, esse termo aí que o Edmundo usou. Gente, 9h09. Bom dia. Vamos acompanhar aqui ao longo da nossa programação a retirada ali dessa carreta do centro da cidade. Tem alguns pontos ali sem energia ainda, isso vai dar um quiprocó hoje doido ainda. E a gente volta amanhã às 7 da manhã com o Folha no Ar. Mais uma vez a todos, obrigado pela audiência, as participações, o pessoal interagindo com a gente que não fez. Muito obrigado. Pedimos desculpas, às vezes não dá tempo de relatar tudo aqui, mas fica o agradecimento. A gente volta amanhã no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radimed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente.